Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Brenda Laura dos Santos de Souza. Eu sou psicóloga, CRP 031276. Você tem um convite para estar aqui falando um pouquinho para vocês, né, sobre minha percepção sobre o existencialismo de Jean-Paul Sartre. E desde já só quero fazer duas advertências. A primeira é que eu tenho uma relação muito próxima com a filosofia, comecei até a fazer uma graduação, então, por isso, a minha prática psicológica ela está toda atravessada por uma compreensão filosófica de ser humano. E segundo, porque o existencialismo de Sartre é um existencialismo muito sobre engajamento pessoal da vivência pessoal. Então, pode ser que algumas vezes, né, os meus modos de ver e de vivenciar o existencialismo, eles se distanciem do que o próprio Sartre pensa. E que isso é muito sartreano, por mais paradoxal que pareça. E o existencialismo de Sartre, por vários momentos, é mais paradoxal. Existem 4 pontos da obra de Sartre, que um livro, né, que mais apresenta a teoria dele, mas assim, de forma mesmo de apresentar, é o existencialismo, é um humanismo. Então, a primeira coisa, o existencialismo não é humanismo, é um humanismo. Então, tem como centro, né, a pessoa humana. Por isso que o Sartre, né, o existencialismo dialoga muito com o humanismo, com a fenomenologia, porque ele está permeado dessa manifestação enquanto um tipo de humanismo, que existem vários. Então, esse existencialismo humanista do Sartre, principalmente, né, destacado na obra O Existencialismo e o Humanismo, existem 4 pontos principais, que é a existência precede a essência, que são os itens mais famosos, né, do Sartre. A liberdade e a angústia, escolhas e responsabilidades, engajamento e ação. Quando Sartre diz que a existência precede a essência, ele está falando que o ser humano não é resultado de nenhum projeto anterior a ele. Então, eu sou aquilo que eu faço. E eu não apenas sou, né? Eu estou sendo aquilo que eu faço. Se eu mudo as minhas ações, eu mudo quem eu sou. Mas eu sempre mudo minhas ações, então eu estou sempre mudando. Ou seja, o ser humano não é. O ser humano está sendo. Ser humano é vir a ser algo que está em curso. É um existencialismo ateu, porque se não existe sopro de vida anterior à minha vivência, eu mudo cotidianamente e a mudança só acaba com a minha morte, e aí a vivência humana se encerra ali, então não existe, né, nada nem antes nem depois da minha própria vida. Em relação à liberdade, o ser humano é condenado a ser livre. Essa liberdade é angustiosa porque essa liberdade a gente não escolheu. O ser humano, enquanto espécie, a partir, né, de uma falha genética no percurso, né, a gente cria consciência da nossa própria existência e a gente não pode abrir mão dela. Então, a gente é condenado a ser livre. Aí, por essa liberdade ser muito angustiosa, e por a gente não participar dela, e a gente pouco falar sobre ela, então a gente está sempre fugindo dela. Então, eu sou professora também. Então, ser professor, ainda que seja a docência universitária, ela tem os seus problemas que envolvem, né, o ser professor enquanto categoria profissional. Nessa medida, a partir do momento que eu faço um processo seletivo e eu assumo uma vaga, eu tenho que assumir também toda a responsabilidade de todos os conflitos sociológicos e políticos que permeiam essa categoria profissional. Ainda que aceitar não quer dizer que eu tenho que ser passiva. Isso quer dizer que, se o ser humano muda, se nós somos mudança, não é que a gente muda, se nós somos mudança, então cabe a mim assumir as incompatibilidades da minha prática profissional. Então, digamos assim, até um tempo eu estava com muita dificuldade de ler, mas para eu dar uma boa aula e para ter uma boa escuta, eu preciso ler. Então, não só ler as funções do currículo, mas ler tudo. Tanto o romance, quanto livros de psicologia, quanto livros técnicos também. Se eu não consigo fazer isso, eu estou indo na contramão da minha vivência. Então, se eu recebo, por exemplo, um professor na minha clínica, e ele tem, né, sei lá,
uma proximidade, né, com o burnout devido às sobrecargas que essa prática profissional existe. Então, eu tenho que ajudar ele a ver que ele assinou, meio que li e aceita os termos de uso quando ele veio para lá. Mas esse assinou não quer dizer que ele tem que ter uma vivência passiva em relação à profissão. Ele, enquanto ser humano, ele tem que se engajar em relação às respostas das próprias angústias. Então, a angústia para Sartre não é uma oposição à nossa vivência, à nossa felicidade, à nossa plenitude. Ao contrário, a angústia ela é potente. É a angústia que nos faz sentir que tem alguma coisa errada. E essa angústia ela pode sim virar uma somatização patológica e levar, né, a coisas mais extremas, como um burnout, como um transtorno específico, ainda mais se a pessoa, né, ela tiver uma predisposição genética. Mas ao mesmo momento que a gente na clínica possibilite, né, que ela acolha a angústia, e acolher a angústia não é acolher, por exemplo, os desafios da prática docente, é acolher que a angústia, ela me mostra que tem alguma coisa errada, ela me faz repensar a minha prática e não seguir de forma alienada nela. A angústia, ela me acorda para a responsabilidade. Ser responsável é engajar-se pelas nossas ações. Então, se eu vejo alguma coisa errada na psicologia, não basta fazer algo sozinha no consultório. Se eu vejo alguma coisa errada na psicologia, eu tenho que primeiro corrigir esse erro na minha prática e eu tenho que desafiar esse erro em outros momentos. Então, eu tenho que me aproximar do meu conselho profissional. Então, é esse engajamento que é uma liberdade que não é individualizante. Se eu acho errado quando um psicólogo ele isola o sujeito de suas realidades materiais, mas ainda assim, todo psicólogo faz isso, como é que eu vou ficar fazendo isso na clínica? Eu posso ser que eu perca clientes, eu posso ser que, sei lá, eu não seja tão boa na clínica, sei lá, se eu não faço dancinha no Instagram, talvez eu não consiga clientes. Se eu acho que fazer dancinha não é adequado, ou não é necessário, ou não combina, né? Não é assim, predisposição para ser um bom psicólogo, então eu não posso fazer isso. Mas se eu faço a dancinha, eu estou também autorizando os outros psicólogos a fazerem. Então, nós, enquanto seres humanos, todas as nossas ações, elas são um espelho do que a gente espera do ser humano. Se eu sonego imposto, é porque o meu modelo de ser humano é um sonegador. Se eu demarco, né, uma desigualdade de gênero, se eu sou homofóbica, se eu sou racista, quer dizer, eu cometida, todos nós somos isso. Mas se eu não aceito isso em mim e me responsabilizo por isso, que é social, mas isso não me desresponsabiliza sobre o meu eu. Então, eu tenho que corrigir a minha prática, a minha vivência no cotidiano. Então, uma clínica nesse pressuposto seria orientar, né, a partir de uma escuta complexa, cotidiana, né, onde é que está o ponto de angústia e onde é que está a ação do sujeito na responsabilidade daquele engajamento. Então, engajar-se é acolher a nossa angústia e é potencializar ela. Então, dor, tristeza, raiva, tudo isso são coisas puramente humanas. Se esses sentimentos eles são humanos, por que a gente deve descartá-los? Não, se eu tô com raiva, se eu tô com ódio, tem alguma coisa em mim que está em desequilíbrio. Eu, particularmente, quando eu tô triste, eu acolho a minha tristeza. Eu escuto a minha tristeza e eu tento me engajar com ela. E esse engajamento não é um engajamento demagógico, né? É um engajamento que é na tristeza que eu mais reflito sobre a minha vivência, sobre como eu tenho me relacionado com as pessoas, como eu tenho relacionado com o meu cotidiano. E se ela me potencializa isso, então eu dou mais atenção ao silêncio. Ela me possibilita reelaborar toda a minha vida. Então não é uma ultravalorização da dor, não é isso. Mas assim, se a dor existe, por que eu tenho que fugir dela? Se eu fujo da dor, eu sou um ser humano em fuga. Se eu sou um ser humano em fuga, eu sou um ser humano irresponsável. Irresponsável comigo, logo, irresponsável com o outro. Porque eu estou autorizando todo mundo a ser seres humanos em fuga. E um ser humano em fuga é um ser humano que não escolhe o tempo todo. Ou seja, ele está sempre reagindo ao seu meio. E isso só aumenta a sobrecarga de angústia. E isso só aumenta, né, a nossa irresponsabilidade sobre o nosso cotidiano. Se nós somos vir a ser,
no momento que a gente entende, compreende a nossa angústia, os nossos sentimentos, a gente possibilita um encontro legítimo com as pessoas, verdadeiros, né? Tem até um termo que eu acabei me esquecendo agora, mas uma vivência verdadeira, bom, não vou lembrar. Mas é isso, ficou longo um pouquinho o vídeo, espero que isso ajude vocês e obrigada pelo convite.